esses temas não têm sido bem tratados. Quem diz não sou eu apenas, mas a população, as pesquisas que têm sido feitas, apontam que a segurança pública é a área pior avaliada no governo Lula. Pesquisa CNT-MDA de janeiro deste ano, a maioria dos entrevistados, 27%, apontou a segurança pública como a área de pior desempenho. Relatório do GAFI, igualmente sobre o combate ao crime e lavagem de dinheiro, ele é bastante desalentador em relação à situação do Brasil no que se refere àquilo que eles chamam de enforcement, da aplicação da lei. A primeira pergunta que faria a vossa excelência seria qual é a ação quais são as ações do Ministério da Justiça para reverter essa percepção popular e essas críticas desses organismos internacionais. Sobre a PEC da segurança pública, ministro Lewandowski, que aparentemente ainda não foi encaminhada ao Congresso, está sendo objeto de discussão, algumas indagações que eu teria é se ela realmente seria necessária. Por exemplo, no que se refere ao SUS, está legislado, tem a legislação, não tem sido questionada a constitucionalidade, está lá. Por que a necessidade da constitucionalização? O Sérgio Moro, como não podia deixar de ser, Vossa Excelência, com a sua formação técnica, profissional e acadêmica, fez algumas questões muito instigantes e que eu pretendo, nesse tempo que me foi assinalado, responder dentro do possível. Em primeiro lugar, é a questão da constitucionalização do SUSP. Acho que a senadora Elisiane, aliás, eu encampo as observações que Sua Excelência fez no que diz respeito à constitucionalização de um fundo de segurança nacional e do fundo penitenciário. Se nós não tivermos garantia de que há recursos suficientes e que não podem ser contingenciados e que tenham recursos direcionados especificamente para eles, como acontece com a educação e como acontece com a saúde, nós não resolveremos esse problema. Então, a Constituição, inclusive, poderá estabelecer critérios e, eventualmente, até estabelecer que uma gestão compartilhada com União, Estados e municípios no que diz respeito à distribuição destes recursos. Mas nós reputamos isso altamente importante. Agora, senador Sérgio Moro, Vossa Excelência, além de profissional, como eu disse, do direito, é um acadêmico, conhece profundamente o direito constitucional e sabe que a nossa Constituição, ela consagra a autonomia dos entes federativos, mas é uma autonomia relativa, porque nós caminhamos de um federalismo dual, com compartimentos estanques no que diz respeito a rendas e competências, para um federalismo cooperativo. Senadora, super obrigado. Viu? Obrigado. Um federalismo cooperativo, em que nós dividimos competências, nós temos competências privativas, concorrentes, competências comuns nas mais distintas áreas, assim como os tributos federais e estaduais são compartilhados nos 3 níveis político-administrativos da federação. Quando o SUSP foi criado, e em boa hora criado, o que aconteceu? Na época, talvez pela correlação de forças que o presidente Temer e o ministro Jungmann tinham no Congresso Nacional, que não, talvez, até pela premência do tempo, não lhes permitiria avançar um pouco mais e constitucionalizar o SUSP, ele aprovou o SUSP numa lei ordinária. Mas é claro que uma lei ordinária não tem o condão de, não digo obrigar os estados e municípios, mas vincular no que diz respeito a uma ação comum, uma ação coordenada. Porque a quebra ou a flexibilização da autonomia dos estados e municípios, dos entes federados, só pode ocorrer na medida em que nós tenhamos esta possibilidade entronizada na Constituição Federal. Então, este é o grande motivo, senador Sérgio Moro, primeiro, por razões orçamentárias, e segundo, por razões estritamente constitucionais, compatíveis com o federalismo cooperativo que nós exercitamos hoje, que nós vivemos hoje, é que nós estamos propondo, e é claro que é uma proposição, ninguém é dono da verdade, mas eu acho, senador Flávio Bolsonaro, que é o momento de nós rediscutirmos
rediscutirmos o modelo que foi gestado há 36 anos atrás, com a Constituição de 88, então nós estamos apresentando uma minuta, um borrão, que o Congresso Nacional soberanamente ou vai rasgar, ou vai aditar e tal, mas era preciso um ponto de partida. Ninguém é dono da verdade. Essa não é a PEC do Ministério da Justiça, Segurança Pública, nem do governo Lula. Será a PEC do Congresso Nacional, se o Congresso Nacional houver por bem aprovar uma PEC nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, eu reitero, senador Moro, senador Flávio, senadores e senadores presentes, que nós precisamos rediscutir o sistema, o modelo que foi concebido em 1988. 36 anos depois, a criminalidade avançou muito. Ela ainda é predominantemente local, mas ela já é nacional e transnacional. Então, nós temos que ter instrumentos constitucionais para combater. Há 3 preocupações hoje do cidadão e da cidadã brasileira. É educação, saúde e segurança pública. Não por menos que a saúde e a educação estão constitucionalizadas. Então, penso respeitosamente que nós precisamos constitucionalizar o SUSP. E ele será constitucionalizado, se for o caso, nos moldes a serem preconizados soberanamente pelos parlamentares brasileiros. Bom, com relação à percepção que o povo tem da segurança pública. Olha, quando alguém, e eu já fui vítima disso, meus filhos foram vítimas disso, tem um celular furtado ou roubado nas grandes capitais do país, o que acontece? A pessoa fica traumatizada, fica psicologicamente abalada. Qual é a reação dessa pessoa? Ela diz, olha, o governo não está fazendo nada. Eu estou sendo assaltado em plena rua, meu carro está sendo assaltado, tem tiroteio nas comunidades, etc. Então, a primeira coisa é o governo. Quem personifica o governo brasileiro? É o governo Lula. Mas há certos crimes, aliás, eu diria a maioria dos crimes, são crimes de competência estadual, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Justiça Estadual. Eu, com muita honra, fui juiz estadual há muito tempo, fui juiz do Tribunal de Alçada Criminal, fui desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e nós julgávamos os crimes, até porque, se pegarmos o Código Penal, 99% dos crimes são crimes de natureza ou de competência estadual. Mas a percepção do cidadão comum é que o crime que o governo não está fazendo nada. Mas não está fazendo nada por quê? Está fazendo muito, sim. Nós temos uma competência em matéria criminal, do ponto de vista da Constituição, da nossa Carta Magna, muito limitada. A Polícia Federal, que já contava com 15 mil homens no passado, hoje tem cerca de 13 mil homens, contando o seu pessoal administrativo. Ou estamos aquém daquilo que já tínhamos. E a competência desse pequeno número de dedicadíssimos agentes da Polícia Federal, que trabalham dia e noite, desde a emissão de passaporte, controle de fronteiras, portos, aeroportos, combate à criminalidade organizada ou não, ela está aquém das suas necessidades. Inclusive, teve um corte orçamentário brutal, que nós estamos tentando superar, teve seus concursos sustados, e aqui eu respondo também diretamente ao eminente senador Sérgio Moro, não por nossa vontade. Nós temos previsão não só para a contratação de pessoal administrativo, e também para pessoal da linha de frente de combate. Mas o que eu quero dizer é que a competência da Polícia Federal é muito angusta, muito limitada. Ela se limita à investigação de crimes federais, que são fundamentalmente os crimes fiscais e previdenciários, não é, de competência da União, e são aqueles crimes que o senador Sérgio Moro muito bem disse, aqueles crimes que transcendem as fronteiras estaduais e as fronteiras, e até têm a repercussão nacional. Mas só podem agir se o crime for federalizado, se alguém tiver um foro por prerrogativa de função num tribunal federal, ou se contar com uma autorização do ministro, porque há uma lei que estabelece isso. Isso quanto à Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal faz das tripas o coração. Os seus 13 mil homens, que também estão aquém dos 15 mil homens que ela já tinha em seu efetivo,
saindo das estradas federais, está cooperando com os governos estaduais. Está aqui o nosso senador Petecão, que pode confirmar isso, que em seu estado, no Natal, Amapá, a Polícia Rodoviária Federal está atuando em todas as áreas, de maneira que é também esta competência, atribuição inicial, constitucional de atuar nas rodovias, ela já está extrapolando. Inclusive o senador Sérgio Moro, em boa hora, reconheceu isso e numa portaria ampliou essa atuação. E depois o André Mendonça, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, aperfeiçoou ou reformulou, aperfeiçoando naquilo que entendia correto esta portaria que ainda está em vigor, que dá poderes ou dá competências à Polícia Rodoviária para atuar fora. A Polícia Penal Federal, ela tem 1.600 homens, pasmem as senhoras e os senhores, para cuidar de 5 penitenciárias de alta segurança, tá certo? Alta segurança, de apoiar os estados, auxiliando-os, inclusive enviando forças-tarefas, fazendo cursos, dando, enfim, novas competências para as forças penais federais, estaduais, realmente já no limite de seus recursos. Então, o que eu quero dizer, senador Sérgio Moro, que no atual cenário constitucional, a atuação das forças de segurança federais são muito pequenas. Então, 13 mil homens da Polícia Federal, mais 13 mil homens da Polícia Rodoviária Federal, são o quê? São 26 mil. Mas contamos 2 mil, quem sabe, exagerando, da Polícia Penal Federal. Nós temos aí, o quê? 28 mil homens. Sabe quantos homens têm os estados? Tem 500 mil homens, contando as polícias civis e as polícias militares. É um exército, enquanto as Forças Armadas têm 250 mil homens. Portanto, quer dizer, a competência fundamental básica, vamos dizer isto, com todas as letras, é das forças de segurança dos estados e complementamento dos municípios, daquilo que lhe diz respeito, que tem uma força patrimonial, que são as guardas municipais. O que é que eu estou propondo, senador Sérgio Moro, eminentes senadores e senadoras? Eu estou propondo, reconhecendo esse sentimento válido da cidadania brasileira, de que o governo está devendo na área da segurança nacional, por isso é que nós estamos propondo a PEC. Nós estamos saindo da zona de conforto, porque podíamos deixar como está, recebendo críticas, defendendo as críticas pontualmente. Nós queremos compartilhar a responsabilidade com os estados e municípios nessa área. Estamos com coragem, se me permite dizer, sem falsa modéstia, queremos compartilhar esse ônus. Queremos assumir aquela parte que nos diz respeito, ampliando um pouquinho ou reconhecendo aquilo que as polícias federais já fazem, buscando mais recursos para o sistema. Também não é só a população, né? O Brasil tem sido, vamos dizer, não vou dizer alvo, mas tem sido objeto de críticas de organismos internacionais, destacando aqui a Transparência Internacional, que faz o index do combate à corrupção. O Brasil tem 104 lugares entre 180 países e vem caindo. O Grupo Antissuborno da OCDE fez um relatório negativo do Brasil esse ano quanto à falta de aplicação da lei no combate à corrupção. Nós temos aqui, eu não sei, senador Petecão, se nós tem aqui um longo arrazoado dizendo o que nós fizemos aqui em matéria de combate à corrupção, mas fizemos um grupo antimáfia, eu vou tentar resumir. Nós temos o RENORCRIM, que é a Rede Nacional de Unidades Especializadas em Enfrentamento das Organizações Criminosas, com o objetivo de integrar as instituições e compartilhar conhecimentos, tratar estratégias do combate, especialmente ao crime organizado, juntamente com os GAECOS. Temos o programa Recupera, que é a Rede Nacional de Recuperação de Ativos, que é coordenada pela Senasp e integrada pela... Acabou meu tempo? Não, pode continuar. Integrada pela Secretaria
nacional de políticas antidrogas e de recuperação de ativos. Quero dizer que de janeiro a outubro de 2024, estou saltando para poupar o tempo dos eminentes senadores e senadoras, só de janeiro a outubro de 2004, nós já leiloamos em 345 pregões 383.851 itens apreendidos em operações policiais. O retorno financeiro aos cofres públicos foi de 109 e poucos milhões de reais. Temos o RENARC, que é a Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Entorpecentes, composto pelo SENASP e pelo SENAD, que é a Secretaria Antidrogas, com o propósito de fortalecer a integração qualificada contra o tráfico de drogas no país e sufocar o financiamento de atividades ilícitas, causador de instabilidade institucional. Nós temos uma atuação muito grande no setor de políticas antidrogas e recuperação de ativos. Eu quero dizer aqui também, muito resumidamente, que de 2023 a 2024, nessa gestão ainda, e lembrando que eu tenho 10 meses de gestão à frente do Ministério, foram destinadas 15,98 milhões à qualificação de perícias por meio de convênios com Alagoas, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Mato Grosso do Sul. Além disso, 7,64 milhões foram destinados a equipar órgãos de segurança da política de segurança pública na Bahia, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rondônia, etc. Programa Nacional de Integração de Dados e Perícias sobre Drogas, uma atuação. A Polícia Federal, que ela tem feito, ela tem atuado no combate ao crime organizado e tem sido, data vênia, com todo respeito, muito exitosa. Os dados dos últimos 12 meses, que compreendem os 10 meses da minha atuação, e também os meses que me antecederam do ministro Flávio Dino, foram realizados 8.365 prisões em flagrante, apreendidas 60 toneladas de cocaína, além de 403 toneladas de maconha. Além disso, os números das ações integradas a partir das FICO, aliás, acho que é uma operação já iniciada no tempo de Vossa Excelência, senador Moro, pelo menos no que diz respeito à integração, são as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, indicam que em 2024 foram registradas medidas cautelares e operações homologadas que totalizaram 150 milhões em valor estimado de perda financeira para o crime organizado. No âmbito dos grupos de investigações sensíveis, o conjunto de bens apreendidos soma o total de 775 milhões de reais. Polícia Rodoviária Federal, estou fazendo um resumo, esses dados estão à disposição de Vossas Excelências. O nosso Ministério é absolutamente transparente, não escondemos nada. Está todo, nós obedecemos a lei, a lei de acesso à informação, escrupulosamente. O que não estiver lá, o que não forem dados confidenciais que estiverem fazendo parte de investigações confidenciais, sigilosas, cobertas pelo segredo de justiça, qualquer um dos representantes do povo pode ir lá, quero saber o que está acontecendo aqui, portas abertas.